Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Como que passaram desde o último vídeo? Aqui em Rondônia tudo bem, São Francisco do Aporé tudo tranquilo, graças a Deus. E como está a sua vida nesta off-season da NFL? Ela tá com aquele sintoma de abstinência? Aqui, graças a Deus, estou tranquilo. Sim, sinto falta dos jogos, mas vou aí acompanhando a off-season, acompanhando os movimentos desse período de franchise tag que se encerra hoje, no dia dessa gravação, dia 5 de março. E só aguardando aí daqui 8 dias o início oficial da Free Agency, né? O período de agentes livres, contratações de jogadores que ficam sem contrato oficial com suas equipes. Alguns jogadores já foram tagueados, como T. Higgins, wide receiver dos Bengals, e o L'Jarius Sneed, cornerback dos Chiefs. As notícias aqui que eu vou trazer para você, eu tirei do site do The Playoffs, que aí tem Ian Rapoport, Mike Garafolo, entre tantos outros insiders da NFL aí, e no Twitter também, com esses mesmos personagens e mais alguns outros, como Girl Power, On The Clock, Pepe Narducci, Endzone, entre tantos outros aí que, se eu for falar todo mundo aqui, vai um vídeo só para falar de todos os que eu sigo e vejo notícias. Então, vamos lá para o nosso vídeo, vamos embora, solta a vinheta. Vamos começar aqui com New York Giants. O tight end Darren Waller, ele cogitou aposentadoria, só que ele vai retornar ao time ainda em 2024 para pelo menos mais uma temporada. Talvez ano que vem ele resolva se aposentar de vez. Já os Cowboys, nós temos aí algumas falas do Jerry Jones, né, a respeito de Dak Prescott. E ele diz que não tem pressa em renovar o contrato de Dak Prescott. Ele tem mais esse ano de contrato, aí ele seria free agent em 2025. Mas ele diz que se não acertarem até o início da temporada, eles vão esperar terminar a temporada para depois conversarem sobre possível renovação. Talvez ele não queira meter os pés pelas mãos novamente, como ele fez no primeiro contrato com o Dak Prescott e como fez no contrato do Zeke Elliott. Então, eu só acho que ele está meio que se mantendo aí num modo mais seguro. O que não parece ser uma característica de Jerry Jones, que ele toma umas decisões assim às vezes meio absurdas. Mas, porém, todavia, ele está nesse modo de segurança. Vamos agora lá para Filadélfia falar dos Eagles, onde ocorreu a dispensa, né, o corte do safety Kevin Byard, que tinha sido trocado na temporada passada lá perto da trade deadline com os Titans. Foi dispensado pela franquia, o que liberou aí cerca de 13 milhões de dólares no cap space do time. Ou seja, aí já deu uma aliviada um pouco mais no limite salarial para eles trabalharem nessa off-season. Além disso, não podemos esquecer, o Jason Kelce anunciou a sua aposentadoria ontem, aproximadamente aí no horário de 3 horas da tarde, horário de Brasília, 2 horas da tarde, horário aqui de Rondônia. Ele não é mais jogador profissional, segundo a notícia de ontem, depois de 13 anos na liga e 13 anos em Filadélfia, ou na Filadélfia. É um jogador histórico. Provavelmente vai entrar para o Hall da Fama. Com certeza vai estar no Ring of Fame, né, no Círculo da Fama dos Eagles. Com certeza vai ter seu nome registrado lá. Um cara sensacional como pessoa, pelo que a gente vê nas redes sociais, nos programas de televisão. E um excelente center, um dos melhores centers que eu vi jogar, ok? Que eu vi jogar. E lá em Washington, lá na capital dos Estados Unidos, a franquia do Commanders dispensou aí o tight end Logan Thomas e o offensive tackle Charles Leno, liberando aí aproximadamente 13,8 milhões de dólares no cap space da franquia. Só que, no entanto, a franquia agora tem o segundo maior cap hit, ou segundo maior cap space da liga, com 91,5 milhões. Por que, no entanto? Porque mais pra frente nós vamos falar do time que agora tem o maior cap space. Já já a gente chega lá. Vamos falar agora do New Orleans Saints. A franquia deverá cortar aí o safety Marcus Maye e já teria informado o jogador sobre essa decisão, que deve acontecer aí após 1º de junho. Ou mesmo que isso aconteça de fato agora, 13 de março, a dispensa oficial só seria protocolada
1º de junho por questões financeiras, né? O que abriria um espaço de 7 milhões no cap da franquia de New Orleans. Só que eles precisam liberar um pouquinho mais de dinheiro aí, porque eles ainda têm cerca de, se não me engano, 40 milhões sobrando aí ainda de dívidas, né, a mais no cap space. Então, vamos ver o que acontece. Caso ele seja cortado antes de 1º de junho, abre apenas 1,1 milhão de cap space e deixa aí 8,1 milhões de dead cap, ou seja, dinheiro morto, fica ali parado, não pode voltar para o cap space, fica ali travado porque tem que ser pago para o jogador. Então, muito provavelmente, mesmo que seja feito isso a partir do dia 13, o oficial venha dia 1º de junho. Tampa Bay Buccaneers, até nessa segunda-feira, né, dia 4/3/24, ontem, esperava-se que o wide receiver Mike Evans fosse ao mercado como free agent para experimentar, ouvir propostas e depois ouvir uma contraproposta dos Buccaneers e assim escolher para onde ele iria. Mas nessa mesma segunda-feira, segundo Mike Garafolo, a franquia e o recebedor se acertaram aí num contrato de 2 anos, 52 milhões, na média de 26 milhões, com 35 milhões garantidos, totalmente garantidos, abrindo aí a possibilidade de o jogador inclusive se aposentar jogando apenas pela franquia de Tampa. Ele terá 31 anos nessa temporada e terá 32 anos ao final da próxima temporada 2025-26. Vai se aposentar com 32 anos? Difícil dizer. Ele pode simplesmente querer fazer história no time. Vai que ele saia depois dos 32 anos e vá para outro time também depois de ganhar um dinheirinho lá em Tampa. Vamos esperar e aguardar, né? Aproveitando, não esqueça, deixe seu like aí no vídeo, comente também, deixe suas impressões sobre essas notícias de intertemporada, o que você espera de cada uma dessas movimentações, o que você espera do seu time em relação a cap space, dispensas, contratações. Vai deixando aqui para a gente saber qual é a sua opinião sobre o vídeo e sobre o que está acontecendo no off-season. Vamos agora para Baltimore falar um pouco dos Ravens, já que a franquia acertou uma extensão contratual de 1 ano com o wide receiver Nelson Agholor. E o Nelson Agholor renovou aí por 1 ano com os Ravens. Foi um bom negócio? Não sei dizer, ele dropa muito, mas quem não dropou esse ano nos Ravens? Muitos drops aconteceram, até que eles deram uma ajustada no sistema lá. Mas não vejo o Agholor como um grande reforço. Talvez ali para rotatividade, mas para jogar como wide receiver 1 ou 2, eu já acho meio difícil. E indo ainda dentro da conferência norte, aí do lado da AFC, vamos falar um pouco do Cincinnati Bengals, que tem boas notícias, porque após uma cirurgia no pulso, né, que foi lesionado lá na semana 11 da última temporada, o quarterback Joe Burrow acredita que possa voltar aos treinos completos a partir de meados de maio desse ano já. Alguns talvez esperassem junho, julho, talvez perdendo até o início da pré-temporada, né, perdendo os training camps. Mas, segundo o próprio jogador, ele espera que os médicos o liberem para total treinamento, né, para treino total, incluindo aí impacto, já a partir de meados de maio. Vamos aguardar e ver se isso vai acontecer de fato. Subindo um pouco no mapa, vamos para a Nova Inglaterra. Lá o rebuild, né, parece que está em ação a todo vapor. A franquia dispensou o defensive line Lawrence Guy e o safety Adrian Phillips e o cornerback J.C. Jackson. E só com o J.C. Jackson, eles liberaram aí no cap space cerca de 14,4 milhões de dólares. E o time aí está indo para o topo da lista de cap space. Ou seja, os Commanders, que eram os primeiros, agora são os segundos com 91,5 milhões. Os Patriots tomaram espaço aí, tomaram a primeira posição com 101,7 milhões de dólares de espaço na folha salarial para gastar esse ano com free agents e demais contratações aí no decorrer dessa off-season. O que será que o Maio vai aprontar? Ou Mayo, não sei como pronunciar o nome do técnico direito, eu falo Maio. Mas o que será que ele vai aprontar? Eles ainda não têm um GM, provavelmente ali ou o dono ou o próprio Mayo vai fazer aí as vezes de General Manager.
vamos ter que aguardar para saber o que vai acontecer. Mas que muitas contratações podem vir aí, isso pode acontecer. Quarterback, talvez, nessa off-season. Já ouvi falar de Baker Mayfield. Russell Wilson está livre, vamos falar disso daqui a pouco. Nós temos aí algumas figuras como James Winston, talvez não a melhor, mas que seja melhor que Mac Jones e até mais entretenimento. Vamos aguardar e ver, né? E descendo para o sul, mas precisamente para o sudeste dos Estados Unidos, vamos lá para Miami, né? A franquia dos Dolphins não deverá utilizar a franchise tag no defensive tackle Christian Wilkins. E tornando-se um free agent, ele pode ser muito bem disputado nesse mercado, porque ele vai ser um dos melhores na posição livres no mercado da free agents. O site Spotrac ainda calcula um possível contrato ideal para o Wilkins de até 22 milhões por um ano. Quem vai oferecer isso para ele? A gente vai ter que aguardar, como nos demais casos, para saber o que vai acontecer nessa free agency. Muita coisa aí vai, talvez, espantar quando se trata de valores, dependendo do jogador contratado, ou vai decepcionar quando se trata de nomes que talvez torcedores não queiram nos seus times, né? O negócio pode ser até emocionante antes do draft. Subindo de novo no mapa, vamos para Minnesota falar dos Vikings, já que o time de Minneapolis dispensou o running back Alexander Mattison após 5 anos no time como reserva de Dalvin Cook e titular desde o corte de Cook no ano passado. O baixo rendimento aí, cerca de aproximadamente 3,9 jardas por corrida aproximadamente, pode ser a razão pela dispensa, né? Já que o jogo corrido de Minnesota Vikings foi terrível no ano passado. É exatamente isso? Não sei, não foi especificado na notícia, mas eu imagino que seja por causa disso. Um jogo muito fraco por parte do Mattison. Indo para o Missouri, o Kansas City Chiefs pretende aí utilizar a franchise tag, como já foi mencionado, né, no L'Jarius Sneed, que está otimista quanto a uma possível renovação de contrato com o defensive tackle Chris Jones, ainda durante a free agency. Detalhe para a franchise tag no Sneed, eles vão usar a não restrita, né, a tag não restrita. Isso significa que ele poderá negociar contra os times e, ouvindo propostas, os Chiefs terão que saber dessas propostas para cobrir ou deixar o jogador ir. Se acontecer de deixar o jogador ir embora, eles receberão 2 escolhas de primeira rodada. São coisas para a gente acompanhar no decorrer da off-season. E continuando aqui com os Chiefs, eles também dispensaram o wide receiver Marquez Valdes-Scantling, ou MVS, liberando aí cerca de 12 milhões no cap space do time. Eles estão aí se aproveitando das situações. O MVS não foi lá um grande wide receiver, mas teve sua importância aí na fase final do campeonato. Só que liberando 12 milhões aí, eles vão tentar abrir o máximo possível para renovar com o Chris Jones. Agora, indo lá para o oeste dos Estados Unidos, lá para o sudoeste americano, vamos falar um pouco da franquia de São Francisco, os 49ers, que tem aí um duplo reforço na comissão técnica, contratando aí, ou melhor, elevando a coordenador defensivo, o então treinador de jogo aéreo defensivo, Nick Sorensen, e mostra aí o time apostando mais uma vez numa prata da casa, né, como aconteceu com Robert Saleh e com DeMeco Ryans. E também contratou o reforço Brandon Staley, ex-técnico dos Chargers e ex-coordenador defensivo dos Rams. Sim, aquele Rams que chegou ao título Super Bowl 2 anos atrás, mas que para mim é uma contratação duvidosa, porque ele não foi um bom head coach, né, como um cara de características defensivas. A defesa dos Chargers era uma peneira rasgada, e como coordenador defensivo, sinceramente, eu acho que ele mais foi carregado pela defesa do que conduziu aquela defesa ao título do Super Bowl. Pode ser impressão minha exclusiva, deixei sua opinião no vídeo. Mas ele vai ser contratado como assistente de head coach, né, para trabalhar ali ao lado do Kyle Shanahan. Torcedores dos 49ers, nada mais do que aguardar o que vai acontecer do que ficar agora apenas sugerindo possíveis falhas do Staley. Os torcedores têm que torcer para que ele queime a língua dos torcedores e faça um bom trabalho de acordo com aquilo que for exigido dele. Assim espera-se.
voltando para o sudeste dos Estados Unidos, os Jaguars dispensaram o homem de linha defensiva, o Foley Fatukasi. Esse belo nominho aí. Depois de 2 anos jogando ali pela franquia, ele foi dispensado e ao todo aí vai liberar aproximadamente 3,5 milhões de dólares no cap space. E para finalizar, notícia bem quente de ontem, né? O Denver Broncos dispensou o quarterback Russell Wilson, o que não era algo assim tão espantoso. O que eu vi, se não me engano, não sei se foi o Pepe Narducci ou se foi o Alex, psicólogo da NFL, ele falou que é espantoso a galera não se surpreender com a dispensa de Russell Wilson. Tá certo, o Russell Wilson já não vinha grande coisa nos últimos anos dele de Seattle Seahawks. Foi feita uma troca gigantesca de escolhas e de nomes por parte dos Broncos, né, que mandou o quarterback Drew Lock, o tight end Noah Fant, o defensive tackle Shelby Harris para os Seahawks, além de escolhas de primeira rodada do draft de 22, 23, de segunda rodadas de 22 e uma segunda de 23, o que é uma quantidade gigantesca financeiramente falando para os Broncos, e ofereceu um contrato gigantesco de 5 anos e 242,6 milhões para o Russell Wilson. E o que aconteceu é que ele não correspondeu. Um primeiro ano terrível, mas terrível no último, e um segundo ano, ok, teve lá seus lados um pouco mais equilibrado, não tão potente quanto se esperava dele, só que um pouco mais vencedor. Se no primeiro ano o time ficou com campanha 4-11 em 15 partidas que ele jogou, e nesse ano ficou aí 7-8 nas partidas que ele jogou, porque as 2 últimas ele foi colocado no banco, ele poderia ter feito coisas melhores, segurou demais a bola, ele não tem mais a mesma mobilidade de 5, 6 anos atrás, ou seja, ele já está numa fase final de carreira. Diz que ainda quer ganhar pelo menos 2 Super Bowls, ok, todo cara que entra na NFL provavelmente quer ganhar pelo menos um. Se ele ainda quer ganhar Super Bowl, já está ótimo, que ele não quer só ganhar o salário dele. Mas ele vai precisar mais do que isso. Para onde ele vai, nós temos aí alguns nomes em aberto. Pittsburgh Steelers, o Atlanta Falcons, Commanders, que eu creio que ele não vai fazer essa loucura. É mais fácil ele ir para os Patriots, que estão num rebuild, mas é muito mais organizado do que o atual Commanders, que está num rebuilding total. Total, quando a gente fala, é time e estrutura física do time, envolvendo estádios, sem treinamentos, em tantas outras coisas, e ainda possível mudança de nome novamente. Então eu creio que para o Washington ele não irá. Patriots tem chance? Sim, tem um cap space gigantesco. Conversando direito, fazendo um contrato decente, pode ser que pare lá. O Buccaneers, caso o Baker Mayfield saia, ou o próprio Falcons, como a gente falou, que não dá para contar com Desmond Ridder ou com Taylor Heinicke como titulares. Essas são algumas das possibilidades. Para onde ele irá? Se ele já irá nesse ano, talvez ele vá ali meados da próxima temporada, dependendo da necessidade de alguns times, como aconteceu com o Joe Flacco esse ano. Vamos aguardar e ver. Russell Wilson é uma incógnita gigantesca, até porque ele não vem apresentando seu melhor futebol há anos. Não foi de espantar a dispensa dele, apesar do cap hit que vai ficar com o time de Denver. Vão ser aí cerca de 35,4 milhões de dólares esse ano, e no ano que vem 49,6 milhões de dólares de cap hit, ou seja, que eles não vão poder mexer, que vai ficar lá de dinheiro morto, parado. É um risco que eles quiseram aceitar, e provavelmente eles vão de algum quarterback novato aí no draft. Será que haverá trade-ups para a escolha do Denver Broncos? Será? Ou eles vão se contentar com a posição que estão e escolher um DJ McCarthy da vida? Que seria um make um reach, mas é muito provável, já que o DJ McCarthy está sendo bem comentado, principalmente nas mídias lá nos Estados Unidos. Lá eles têm uma visão do DJ McCarthy que muitos aqui no Brasil não têm. Eu mesmo sou um deles que não tem essa visão tão grande, mesmo torcendo para o Michigan, tendo sido campeão esse ano, com o DJ McCarthy jogando até bem. Se escolherem o McCarthy, não é algo tão ruim, talvez até próximos das características que o Sean Payton gosta. Só aguardando para a gente saber. Temos que esperar free agency e draft para entender quais são as possibilidades ou as intenções do Denver Broncos. Bom, galera, essas foram as nossas notícias sobre essa semana que passou aí dessa off-season da NFL. Aguardamos por mais essa semana, final aí de
de franchise tag. Essa terça-feira deve ter muita coisa que eu posso trazer na semana que vem. E a Free Agency vem aí dia 13, e aí sim vamos começar com muito mais notícias. Com o passar do tempo aí nós vamos colocando aí mais vídeos sobre a parte histórica da NFL, aí o divisão por divisão, falando aí já da AFC Oeste, comecei pela Leste, vou para a Oeste agora, e falando aí um pouco do Combine no próximo vídeo, que provavelmente sai entre quinta e sábado. Vamos aguardar, vai depender todo do meu tempo como professor. A gente se vê por aí, vamos embora para mais touchdown, valeu!